Prepare-se para conhecer uma das histórias mais emocionantes e intensas já contadas. A vida de um homem que teve tudo, perdeu tudo e renasceu das cinzas em busca de justiça. Uma narrativa de amor, traição, dor e vingança que vai prender sua atenção até o último segundo. Antes de começarmos, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho e acompanhe cada detalhe dessa jornada incrível. Porque histórias como esta nos fazem refletir sobre a vida, o destino e o verdadeiro poder do amor e da esperança. Eu acreditava que a vida finalmente sorria para mim. Após anos enfrentando as marés, carregando no corpo as marcas do trabalho duro e no coração a esperança de um futuro melhor, eu estava prestes a conquistar tudo aquilo que um homem simples como eu podia sonhar. O navio onde servi com lealdade me ofereceria a posição de capitão, algo que jamais imaginei alcançar tão jovem. E mais que isso, eu estava a poucos dias de me casar com Mercedes, a mulher que iluminava cada passo meu, a razão pela qual resistia às tempestades mais ferozes. Quando a olhava, acreditava que o mundo podia ser justo, que Deus ouvia minhas orações e que a felicidade era possível mesmo para alguém nascido sem riquezas. Naqueles dias, tudo parecia perfeito demais para ser verdade. Os amigos que me cercavam sorriam nas celebrações, brindavam ao meu sucesso, mas eu, ingênuo, não percebia os olhares enviesados que se escondiam por trás das taças erguidas. A inveja é silenciosa, traiçoeira, e eu não tinha experiência suficiente para reconhecê-la. Mercedes costurava com suas próprias mãos o vestido que usaria no casamento, e minha mãe, com lágrimas nos olhos, dizia que finalmente seu filho teria a vida que ela sempre desejou. Eu me sentia imbatível, como se nenhuma força pudesse interromper a alegria que transbordava em mim. Mas foi justamente quando me senti mais seguro que o destino mostrou sua crueldade. Uma carta anônima, escrita por mãos que se diziam amigas, chegou às autoridades. Acusavam-me de ser traidor, de conspirar contra o rei, de servir como mensageiro de Napoleão Bonaparte. Eu, que nada sabia de intrigas políticas, que apenas cumpria ordens, fui arrastado como um criminoso, sem sequer entender o que se passava. Enquanto me prendiam, tentei gritar minha inocência, clamei pela justiça que sempre acreditei existir, mas meus protestos se perderam como vento no mar. Recordo com nitidez o olhar de Mercedes naquele instante. Ela correu até mim, tentando alcançar minhas mãos, mas foi contida à força. Seus olhos, marejados de lágrimas, me suplicavam que tivesse fé. A imagem de seu rosto desesperado é uma ferida que jamais cicatrizou. E assim, em questão de horas, passei de homem feliz e sonhador a prisioneiro sem destino, sem entender como a vida podia virar tão rapidamente contra mim. Eu não sabia ainda, mas aquele era apenas o começo do pesadelo que me transformaria para sempre. Quando as portas pesadas da prisão se fecharam atrás de mim, senti como se o mundo tivesse me abandonado. O castelo de If, com suas muralhas úmidas e grossas, parecia mais um túmulo do que um lugar destinado a homens vivos. Os guardas me lançaram em uma cela escura, onde as paredes frias e o cheiro de mofo se tornaram minha única companhia. Ali não havia tempo, apenas silêncio quebrado por gotas de água que caíam do teto, como se cada uma delas fosse um lembrete cruel de minha condição. No início ainda acreditava que a verdade viria à tona, que logo seria libertado, e que Mercedes me esperaria de braços abertos. Mas à medida que os dias se transformaram em meses, e os meses em anos, compreendi que a justiça humana não existia para mim. As primeiras semanas foram marcadas por uma esperança teimosa. Repetia mentalmente cada detalhe do processo, cada palavra dita, convencido de que um engano tão grotesco não poderia durar. Chamava pelos guardas, implorava que levassem minhas súplicas às autoridades, mas recebia apenas risos ou silêncios como resposta. Aos poucos, a voz foi se calando, até que falar parecia inútil. Então, aprendi a conversar apenas comigo mesmo, revivendo lembranças de Mercedes, de minha mãe, de cada momento que havia me dado alegria. Essas lembranças, ao mesmo tempo em que me confortavam, também me torturavam, pois me mostravam o que havia perdido.
Houve dias em que a solidão me esmagou com tanta força que desejei a morte. A ausência de luz fazia com que minhas próprias mãos se tornassem estranhas aos meus olhos, e o frio da pedra me fazia acreditar que o gelo tomaria minha alma. Perguntava-me o que havia feito de tão terrível para merecer tamanho castigo, e a resposta vinha como uma lâmina. Nada. Eu era inocente, e justamente por isso, o sofrimento era ainda mais insuportável. Cada noite era um combate contra a loucura. Cada amanhecer um golpe que me lembrava que estava condenado a apodrecer em silêncio. Mas, em meio ao desespero, algo começou a nascer dentro de mim. Era um sentimento amargo, ardente, que crescia como fogo escondido entre as cinzas. Não era mais a esperança de liberdade, tampouco o consolo da fé na justiça. Era algo novo, sombrio e poderoso. A sede de vingança. À medida que compreendia que havia sido traído, que minha felicidade fora arrancada por mãos invejosas, esse desejo se tornava mais nítido. Eu não sabia ainda como, mas sentia que, se algum dia saísse dali, não buscaria apenas minha liberdade. Buscaria justiça, e essa justiça teria o gosto da vingança. A solidão que no início quase me destruiu, começou a se transformar em minha professora. Aprendi a suportar a dor, a domar o tempo, a suportar o silêncio. O castelo de Ife queria me enterrar, mas sem perceber, forjava dentro de mim um homem diferente, mais duro, mais frio e disposto a tudo para não morrer esquecido. E foi nesse estado, entre a morte da esperança e o nascimento da vingança, que o destino novamente cruzou meu caminho, enviando-me um companheiro inesperado, o Abade Faria, cuja presença mudaria para sempre minha existência. As paredes do castelo de Ife já haviam me ensinado a conviver com o silêncio absoluto. Por anos aceitei que minha única companhia seria o som da água pingando do teto e as correntes arrastadas pelos guardas. Até que, em uma noite abafada, ouvi algo diferente. Um ruído fraco, ritmado, como se alguém cavasse a pedra. A princípio pensei que fosse apenas um delírio causado pelo desespero, mas os sons persistiam, cada vez mais nítidos. A esperança, que eu acreditava morta, reacendeu em meu peito. Com as mãos trêmulas comecei a responder com batidas na parede, e para minha surpresa, o barulho parou por um instante, e depois retornou, mais firme. Eu não estava mais sozinho. Os dias seguintes foram consumidos por essa expectativa. Entre golpes e raspagens, percebi que alguém do outro lado estava abrindo caminho. Finalmente, após semanas de esforço, a parede cedeu, e diante de mim surgiu uma figura que jamais esquecerei. Um homem envelhecido, de olhar vivo e penetrante, vestido em trapos, mas com a postura de um sábio. Era o Abade Faria, prisioneiro há tantos anos quanto eu, mas cujo espírito parecia intacto. Quando falou comigo, sua voz carregava firmeza e conhecimento, como se mesmo as grades não pudessem aprisionar sua mente. Nossas conversas se tornaram o único raio de luz em minha escuridão. O abade me ouviu com paciência, e pela primeira vez pude contar a alguém toda a injustiça que me havia sido imposta. Ele não apenas acreditou em mim, como também, com uma clareza dolorosa, revelou aquilo que até então eu não havia percebido. Que minha prisão não fora obra do acaso, mas fruto da inveja e da conspiração de homens que temiam meu futuro. Cada palavra sua penetrava em minha alma como uma lâmina, e o que antes era confusão agora se tornava certeza. Eu havia sido traído. O abade não era apenas um companheiro de infortúnio, era também mestre, guia e amigo. Ele me ensinou filosofia, ciência, línguas, e me deu as armas intelectuais que eu jamais teria sonhado possuir. As paredes úmidas de Ife se transformaram em sala de aula, e meu desespero em sede de conhecimento. Pela primeira vez desde minha prisão, senti que minha mente estava viva, que meu espírito podia se fortalecer apesar do corpo acorrentado. Eu, o marinheiro simples, tornava-me um homem diferente sob sua orientação. Mas o abade guardava ainda um segredo maior, algo que mudaria o curso de minha vida para sempre. Em nossas longas conversas, ele me revelou a existência de um tesouro inimaginável, escondido na ilha de Monte Cristo.
Falava dele não como lenda, mas com a certeza de quem conhecia cada detalhe. O ouro, as joias, as riquezas descritas pareciam inacreditáveis. Mas nos olhos dele havia convicção. Aquela revelação plantou em mim não apenas esperança de fuga, mas um propósito maior. Se algum dia escapasse daquele inferno, teria em mãos não só minha liberdade, mas os meios de reconstruir meu destino e cobrar cada dívida que o mundo tinha comigo. Assim, nas profundezas do castelo de If, não encontrei apenas um amigo, mas o homem que me devolveu a vida. O abade Faria, com sua sabedoria e segredos, foi o primeiro a me mostrar que minha dor podia ser transformada em força. E naquele encontro improvável entre duas almas encarceradas, nasceu o embrião de tudo o que eu viria a ser. Não mais Edmond Dantes, o jovem marinheiro inocente, mas o homem que o mundo conheceria um dia como o Conde de Monte Cristo. O tempo, que antes me parecia um inimigo cruel, passou a ter outro significado depois que conheci o abade Faria. Cada dia era uma oportunidade de aprender, de fortalecer meu espírito, de me preparar para o futuro que ainda acreditávamos ser possível. Ele sonhava tanto quanto eu com a liberdade, e juntos traçamos planos ousados para escapar daquela fortaleza que nos devorava lentamente. Contudo, o destino, mais uma vez, demonstrou sua face amarga. Uma manhã, encontrei o abade prostrado, o corpo sacudido por convulsões que o deixaram pálido como a própria morte. Corri em seu auxílio, mas percebi nos olhos dele a certeza de que não haveria cura para sua doença. Pela primeira vez desde que o conheci, vi o homem forte e sábio ser vencido pela fragilidade da carne. Nos dias seguintes, cuidei dele como pude, tentando prolongar a vida daquele que havia se tornado meu pai espiritual. Em seus últimos instantes de lucidez, segurou minhas mãos e me confiou algo que soava mais como um testamento do que como um segredo. O mapa detalhado do tesouro escondido na ilha de Monte Cristo. Suas palavras foram firmes, mesmo enquanto sua respiração falhava. Ele dizia que não era apenas uma riqueza material, mas a chave para que eu pudesse cumprir meu destino, libertar-me das correntes da injustiça e devolver ao mundo o que me havia sido tirado. A emoção me sufocava, mas prometi que guardaria aquele segredo com minha própria vida e que faria dele a arma da minha redenção. Na noite em que o abade partiu, senti como se uma parte de mim tivesse morrido também. Carreguei seu corpo sem vida até a escuridão da cela e chorei como nunca havia chorado antes, não apenas pela perda de um amigo, mas pela sensação de estar novamente sozinho no mundo. Ainda assim, entre a dor e a saudade, encontrei uma centelha de força. Recordei suas palavras, sua fé em mim, e compreendi que, se ele não conseguir alcançar a liberdade em vida, eu seria os pés que caminhariam por ele, a voz que faria ecoar sua memória e as mãos que transformariam em realidade o sonho que havia depositado em mim. Foi então que uma ideia arriscada, mas irresistível, tomou forma. Quando os guardas trouxeram o saco onde deveria ser depositado o corpo do abade, percebi que aquele era o momento que o destino havia preparado. Com o coração em chamas, tomei uma decisão que definiria meu futuro. Eu ocuparia o lugar de meu mestre, escondendo-me dentro do saco destinado a levar seu corpo para o mar. O medo de ser descoberto me corroía, mas a esperança de liberdade era mais forte que qualquer pavor. Fechei os olhos, respirei fundo e mergulhei naquele silêncio, pronto para desafiar a morte em busca da vida. A travessia entre os corredores do castelo de If e o mundo exterior foi o instante mais longo e sufocante de minha existência. O peso das correntes, o som dos passos dos guardas, o cheiro da morte misturado ao sal que já pressentia. Cada detalhe está gravado em minha memória como se fosse um julgamento final. Quando finalmente senti o impacto gelado das águas me engolindo, compreendi que não havia mais retorno. Ou eu renasceria naquele mar como um homem livre, ou seria engolido para sempre como mais um cadáver anônimo. O legado do abade Faria se tornara o preço da minha liberdade. E naquela noite, Edmond Dantes começou a morrer para dar lugar a algo novo e implacável. Quando as águas geladas do mar me engoliram naquela noite, a sensação foi de renascimento.
Lutando contra as correntes, com os braços queimando de esforço, alcancei a superfície e respirei a liberdade pela primeira vez em tantos anos que já havia perdido a conta. Nadei em desespero até ser resgatado por pescadores, que me tomaram como um pobre sobrevivente das tempestades. Eles não sabiam meu nome, nem minha história, e eu tampouco lhes revelei. Eu não era mais apenas Edmond Dantes, o jovem marinheiro ingênuo. Eu era um homem marcado pela dor, armado com o conhecimento do Abade Faria e conduzido pela promessa de um destino maior. Meu coração me guiava para um único lugar, a ilha de Monte Cristo. Carregava comigo as instruções deixadas por meu mestre, gravadas em minha mente com a clareza de um mapa que nenhuma parede poderia apagar. A cada onda vencida, a cada pedra que subia nas costas da ilha deserta, sentia que caminhava para algo que ultrapassava o humano. O vento soprava como se fosse a voz do abade, lembrando-me que eu não podia falhar. A busca pelo tesouro não era apenas a busca por riquezas, era o cumprimento de um juramento, o selo de uma nova vida. Quando meus pés tocaram o solo da ilha, senti que estava pisando em território sagrado. Cavei a terra com mãos sangrentas, arrastei pedras pesadas, derrubei paredes escondidas pela areia do tempo, até que, enfim, encontrei o cofre que guardava os segredos do mundo. Meus olhos se inundaram de lágrimas quando vi o brilho das joias, o peso das barras de ouro, o esplendor de uma fortuna que ultrapassava qualquer imaginação. Era a confirmação de que o destino havia me poupado não para viver, mas para realizar. Ali, entre riquezas incalculáveis, compreendi que possuía agora não apenas dinheiro, mas poder. E o poder seria minha arma contra aqueles que me roubaram tudo. Não celebrei como um homem feliz, pois não havia alegria em meu coração. O ouro diante de mim não substituía os anos perdidos, nem curava as feridas de minha alma, mas me dava algo que até então me fora negado, a possibilidade de escolha. Podia reconstruir minha vida em silêncio, afastar-me do passado, ou podia retornar à sociedade, transformado em uma figura que ninguém ousaria reconhecer. Entre lágrimas e fogo no peito, fiz minha escolha. Se Deus me havia permitido sobreviver e encontrar aquele tesouro, era porque eu deveria usá-lo para fazer justiça. E a justiça que eu buscaria não viria dos tribunais, mas de minhas próprias mãos. Naquela noite, sentado sobre a riqueza do abade, Edmond Dantes morreu de vez. Em seu lugar nasceu uma nova identidade, envolta em mistério e poder, que o mundo aprenderia a temer e respeitar. O Conde de Monte Cristo. Não era mais o jovem marinheiro que sonhava apenas com o amor de Mercedes ou com a honra de comandar um navio. Eu era agora um homem moldado pela dor, guiado pelo destino e armado com recursos que me tornavam quase invencível. O tempo da inocência havia terminado, e o tempo da vingança acabava de começar. Quando deixei a ilha de Monte Cristo, já não havia sombra de dúvida em meu coração. O jovem marinheiro inocente estava sepultado, e em seu lugar erguia-se uma nova figura, envolta em silêncio, riqueza e autoridade. Cada detalhe de minha aparência, cada gesto e cada palavra foram moldados para esconder o passado e projetar o futuro que eu havia decidido construir. Com roupas luxuosas, modos refinados e o olhar frio de quem conhece o peso da dor, adentrei novamente a sociedade que me havia traído. Ninguém reconhecia no conde poderoso aquele rapaz que um dia sonhou com o casamento e a vida simples ao lado de Mercedes. E em cada disfarce, em cada recepção, sentia o poder da máscara que me protegia. Retornar não foi fácil, pois os lugares que um dia me trouxeram alegria agora me causavam uma mistura de nostalgia e raiva. Passei diante das ruas onde caminhei de mãos dadas com Mercedes, e cada pedra parecia me acusar de ter permitido que me roubassem a vida. Vi o porto onde me anunciaram a honra de ser capitão, e o som das ondas me trouxe de volta às correntes do castelo de If. Mas, ao mesmo tempo, a frieza de meu novo personagem me mantinha firme. Eu não era mais Edmond, o ingênuo. Eu era o Conde de Monte Cristo, e o poder de meu ouro e de minha nova identidade me colocavam acima dos homens que outrora me humilharam.
Minha chegada causou espanto e fascínio. Os salões mais nobres de Marsella e Paris se abriram diante de mim, e homens poderosos buscavam minha amizade, sem imaginar que eu os conhecia mais do que eles a mim. Sentei-me à mesa com figuras influentes. Ouvi seus sussurros de ambição, percebi suas vaidades e em silêncio fui traçando o caminho de minha vingança. Entre cumprimentos e promessas, eu observava como um caçador observa sua presa, paciente, aguardando o momento exato de atacar. Era um jogo perigoso, mas eu havia aprendido com o sofrimento que apenas os pacientes vencem. No entanto, por trás da máscara de conde, meu coração ainda pulsava com lembranças que eu não podia apagar. Mercedes. Seu nome era uma chama escondida que me queimava em silêncio. Eu sabia que ela havia sobrevivido à minha ausência, mas temia descobrir em que condições. A imagem de seus olhos desesperados no dia de minha prisão ainda me assombrava. Eu tinha medo de encontrá-la e perceber que o tempo e a dor haviam apagado o amor que um dia nos uniu. Porém, mais que medo, havia em mim a necessidade de saber a verdade, mesmo que isso custasse o último pedaço de paz que me restava. E assim, entre festas luxuosas e segredos cuidadosamente guardados, minha vida se tornou uma encenação. O mundo aplaudia o enigmático Conde de Monte Cristo, enquanto por trás da cortina, eu tramava silenciosamente a ruína daqueles que me condenaram. Cada sorriso era calculado, cada palavra era medida, e cada gesto escondia uma ferida aberta. O retorno à sociedade não era um recomeço, era o início de um acerto de contas que mudaria para sempre o destino dos que ousaram destruir minha vida. Sentar-me frente a frente com aqueles que haviam destruído minha vida foi como abrir uma ferida antiga e vê-la sangrar novamente. Eu os reconheci de imediato, embora o tempo tivesse marcado seus rostos com rugas e o peso da idade. Danglars, o invejoso que cobiçou meu posto. Fernand, o falso amigo que desejava o coração de Mercedes. E Villefort, o procurador corrupto que vendeu minha inocência em troca de interesses pessoais. Para eles, eu era apenas o enigmático e rico Conde de Monte Cristo, um estrangeiro que despertava curiosidade e respeito. Mal sabiam que sob aquela máscara de nobreza pulsava o ódio de Edmond Dantès, o homem que eles acreditaram enterrar vivo no castelo de If. O reencontro não aconteceu de forma explosiva, mas calculada. Eu os procurei em circunstâncias sociais, em banquetes e reuniões, onde a hipocrisia se vestia de boas maneiras. Sorri para cada um deles. Ofereci minha mão. Troquei palavras corteses e vi o alívio em seus olhos por acreditarem que eu era apenas um aliado em ascensão. O doce da vingança começava a se desenhar ali, no veneno que eu destilava em pequenas doses, enquanto eles, cegos pela ambição, não percebiam que estavam sendo levados para a armadilha. Contudo, não foi fácil conter o turbilhão de emoções que me dominava. Ao olhar nos olhos de Fernand, recordei o desespero de Mercedes no dia em que fui preso, e uma fúria ardente percorreu minhas veias. Quis gritar, quis arrancar-lhe a máscara ali mesmo, mas a voz do abade Faria ecoava em minha mente. A vingança é para os pacientes, não para os impulsivos. Respirei fundo, escondi meu rancor e me mantive firme no papel que havia escolhido interpretar. Era preciso esperar, e eu havia aprendido a esperar no silêncio da prisão. A cada encontro, analisava suas fraquezas como quem examina uma peça de xadrez. Danglars deixava transparecer sua ganância em cada gesto, preocupado apenas em multiplicar sua fortuna. Villefort exibia uma falsa moralidade, mas nos bastidores escondia segredos vergonhosos que eu já começava a descobrir. Fernand, agora um homem de posição elevada, mostrava-se seguro, mas os olhos o traíam quando alguém mencionava Mercedes. Ali estava a chave de sua ruína, e eu sabia que o destino me daria as armas certas para atingi-lo onde mais doía. Enquanto todos acreditavam que eu buscava alianças e prestígio, eu construía pacientemente os alicerces de sua queda. Meu ouro comprava informações, meus disfarces me abriam portas, e minha mente arquitetava planos com precisão implacável. Eu era caçador, e eles
presas que ainda acreditavam viver em segurança. A vingança estava apenas começando e com cada sorriso disfarçado, eu selava um pacto silencioso comigo mesmo. Nenhum deles escaparia ao julgamento que eu havia aguardado durante anos. Nenhum dos encontros que tive em minha jornada foi tão doloroso quanto aquele em que revi Mercedes. Ao longo dos anos, imaginei esse momento de 1000 maneiras diferentes. Às vezes sonhava com seus braços correndo ao meu encontro. Às vezes temia encontrar um olhar frio, apagado pela passagem do tempo. Mas nada me preparou para a realidade. Quando a vi, senti o chão desaparecer sob meus pés. Ela estava diante de mim, mais madura, com a beleza serena que apenas a dor e a experiência podem conceder a uma mulher. Seus olhos, outrora cheios de esperança, traziam agora uma melancolia que me atingiu como uma lâmina afiada. Ela não me reconheceu. Para ela, eu era apenas o enigmático Conde de Monte Cristo, homem cercado de mistério e riqueza. Falei-lhe com a calma e o distanciamento que meu disfarce exigia. Mas dentro de mim, um turbilhão me despedaçava. Cada palavra que dizia soava como uma mentira, porque meu coração gritava o nome que eu havia enterrado. Edmond. O silêncio entre nós era preenchido por lembranças que só eu ousava revisitar. O dia em que lhe prometi amor eterno, o olhar que trocamos quando fui levado como prisioneiro, a vida inteira que nos foi roubada por mãos traiçoeiras. Ela mencionou Fernando, seu marido, e o peso daquelas palavras quase me sufocou. Meu inimigo havia conseguido o que eu mais desejava. Não apenas minha liberdade, mas o amor de minha vida. Olhei para ela em silêncio, tentando decifrar se ainda havia algo de mim guardado em seu coração. Havia momentos em que seus olhos me fitavam com intensidade estranha, como se uma lembrança esquecida ameaçasse vir à tona. Mas sua dignidade, sua posição social e os anos que haviam passado eram barreiras que nenhum ouro poderia derrubar. Naquele instante, compreendi que minha vingança não seria apenas contra aqueles que me traíram politicamente ou financeiramente. Havia também uma ferida íntima que sangrava com mais força do que qualquer outra: a perda de Mercedes. E esse reencontro, longe de trazer alívio, reacendeu em mim a chama de um amor impossível. Eu me vi dividido entre dois caminhos: continuar a ser o conde frio e implacável, ou permitir que o jovem Edmond, sufocado pelas sombras, voltasse a respirar. Mas escolher significava perder algo precioso, e eu não sabia se meu coração suportaria mais uma derrota. Quando nos despedimos, percebi que Mercedes ainda era o elo mais forte que me ligava ao passado. Seu olhar, antes de se desviar do meu, deixou escapar uma centelha de reconhecimento, como se tivesse sentido que por trás da máscara havia alguém que conhecia profundamente. Saí daquele encontro com o peito em chamas, sabendo que a vingança já não era apenas uma questão de justiça, mas também um conflito entre amor e ódio, entre passado e presente. O reencontro com Mercedes não me trouxe paz. Trouxe-me um dilema capaz de abalar a solidez de todos os planos que construí. A cada passo que dava, sentia que o destino me guiava para o acerto de contas que eu havia aguardado durante anos. Minha fortuna e minha identidade misteriosa eram apenas instrumentos. A verdadeira arma estava no conhecimento que adquiri sobre cada um de meus inimigos. Eu os observei como um caçador paciente observa suas presas, estudando suas fraquezas, entendendo suas ambições, prevendo suas quedas. Não seria uma vingança impetuosa, mas calculada, fria e dolorosa, para que eles sentissem pouco a pouco o peso das correntes que me prenderam injustamente. Danglars foi o primeiro alvo de meu olhar. Sua ganância insaciável, que um dia havia alimentado a inveja contra mim, agora se tornava sua própria ruína. Alimentei suas ambições financeiras, empurrei-o para investimentos arriscados, até que sua fortuna, construída sobre a mentira e o oportunismo, desmoronou como areia diante das ondas. Assisti de longe ao desespero em seus olhos, e embora parte de mim sentisse um certo alívio, percebi que a vingança não trazia o júbilo que eu havia imaginado, mas um silêncio amargo que apenas confirmava o vazio que me habitava. Villefort, o procurador que assinou minha sentença,
Não escapou do julgamento que eu lhe preparei. A máscara de moralidade que usava em público escondia crimes e segredos enterrados no passado. Eu os desenterrei um a um, trazendo à luz os cadáveres que ele pensava esquecidos. O peso da revelação não apenas o destruiu diante da sociedade, mas também perante a própria família. Vi nele o reflexo de minha dor, a perda da honra, a queda de tudo aquilo que parecia sólido. E ainda assim, ao contemplar sua miséria, meu coração não encontrou descanso. Fernand, porém, era o mais difícil de enfrentar, pois nele se misturavam o inimigo e a lembrança do amor perdido. Ele não apenas me traiu, mas tomou para si a vida que era minha. O afeto de Mercedes, a posição social, o respeito da cidade. Desmascará-lo diante dos homens foi fácil. Revelar sua covardia e traição diante do mundo mais ainda. Mas o que me dilacerou foi ver a dor estampada nos olhos de Mercedes, ao descobrir quem era de fato o homem com quem compartilhara sua vida. Minha vingança, ao mesmo tempo em que destruía meu inimigo, feria também a única mulher que eu jamais deixei de amar. Assim, um a um, vi meus inimigos tombarem sob o peso de suas próprias corrupções, expostos pela minha mão invisível. Mas em cada vitória havia também uma sombra, o vazio de saber que o tempo perdido jamais seria devolvido, que o amor roubado não poderia ser simplesmente reconquistado. A queda deles me trouxe justiça, mas não a paz que eu buscava. Começava a compreender que a vingança, embora doce na imaginação, era amarga na realidade, pois me transformava em algo que eu mesmo mal reconhecia. Quando o último de meus inimigos tombou diante de mim, não senti o triunfo que por tantos anos havia imaginado. Em vez disso, um vazio profundo se abriu em meu peito, como se toda a força que me sustentara até ali tivesse se dissolvido no ar. Eu havia destruído aqueles que me roubaram a juventude, o amor e a liberdade, mas nada disso me devolvia o tempo perdido. A vingança era uma chama que queimava intensamente, mas que, ao apagar-se, deixava apenas cinzas frias. Foi nesse silêncio que percebi que não era a ruína de meus inimigos que eu buscava, mas algo maior. A redenção de minha própria alma. O reencontro com Mercedes havia me mostrado que, por trás de toda a dor, ainda havia espaço para sentimentos nobres. Ela me olhou não como o poderoso conde de Monte Cristo, mas como o jovem Edmond, que um dia amara de todo o coração. Em seus olhos, vi a tristeza de quem perdera muito, mas também a dignidade de quem soubera resistir. Sua presença foi como um espelho, revelando-me que, ao longo de minha jornada, eu também havia me transformado em algo que não reconhecia. E naquele olhar silencioso, compreendi que, para reencontrar a paz, precisava libertar não apenas os outros de minha vingança, mas a mim mesmo de minhas correntes invisíveis. A decisão de renunciar ao ódio não foi fácil. Meu coração ainda ardia com lembranças das noites frias no castelo de If, dos gritos sufocados de injustiça, das lágrimas que jamais cessaram. Mas ao pensar no legado do abade Faria, compreendi que ele não me dera apenas conhecimento e riqueza. Dera-me também a chance de escolher que tipo de homem eu desejava ser. Eu poderia permanecer preso à sombra da vingança, ou poderia, finalmente, buscar a luz que o amor e a esperança ainda podiam oferecer. Aos poucos comecei a soltar as correntes do rancor. Parti em silêncio, deixando para trás o nome e a máscara do Conde de Monte Cristo, e levando comigo apenas a certeza de que minha história não era apenas de dor, mas também de renascimento. Olhei uma última vez para a terra que me vira sofrer e vencer, e com o coração pesado, segui adiante, buscando uma vida em que pudesse ser apenas um homem, e não mais um mito. A vingança cumprira seu ciclo, mas a vida ainda me oferecia a possibilidade de redenção. Hoje, ao recordar tudo o que vivi, compreendo que a verdadeira justiça não está em destruir os outros, mas em reconstruir a si mesmo. Aprendi que o perdão, ainda que difícil, é a chave que abre as portas da paz. E se existe uma lição em minha história, é esta. O sofrimento pode nos transformar em monstros ou em homens melhores. A escolha, no fim, sempre será nossa.
Eu escolhi viver, e é nessa escolha que finalmente encontrei a liberdade que nenhuma prisão jamais poderá roubar.